Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos. E no vídeo de hoje vamos responder 3 questões de concurso sobre notação científica. A questão 1 diz o seguinte: para expressar as grandezas muito grandes ou muito pequenas, frequentemente encontrada na física, usa-se a notação científica que emprega potência de 10. Sendo assim, essa notação, 9 bilhões e 560 milhões, é representada por item A, 9,6 vezes 10 elevado a menos 9 m. Item B, 9 vezes 10 elevado a 9 m. Item C, 9,56 vezes 10 elevado a 9 m. Item D, 9 vezes 10 elevado a menos 9 m. Item E, 9,56 vezes 10 elevado a menos 6 m. Observe que temos aqui o número 9 bilhões 560 milhões. Podemos escrever esse número na notação científica da seguinte forma. Inicialmente, colocar aqui o número A vezes o número 10 elevado a n. É importante dizer que o A precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nesse número aqui, é como se a vírgula está aqui. Eu preciso voltar quantas casas para que eu fique com um número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Eu preciso voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí fica 9,56. Então, eu escrevo aqui 9,56 vezes 10. Agora, eu preciso contar quantas vezes eu voltei. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O N é a quantidade de casas que eu tive que voltar aqui. Então, se eu voltei 9 casas, eu devo colocar 9 no lugar de N. 9 positivo ou 9 negativo? 9 positivo. Por quê? Porque a vírgula, que nem aparecia, mas é como se ela estivesse aqui no final, ela voltou da direita para a esquerda, neste sentido. Quando volta nesse sentido, da direita para a esquerda, aqui no expoente fica positivo, M. Logo, a alternativa correta é a letra C. A segunda questão diz o seguinte: uma distância de 240 mil metros em linguagem do dia a dia corresponde à seguinte quantidade em notação científica. Veja bem, 240 mil metros pode ser escrito dessa forma: 240 mil. Esse número pode ser escrito em notação científica. Vai lembrar que notação científica é o número A vezes 10 elevado a n. O A precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n é a quantidade de vezes que a vírgula segue ou para a direita ou para a esquerda. No caso aqui do 240 mil, não aparece a vírgula. Então, é como se ela estivesse aqui, ó. Para eu obter um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu preciso voltar com essa vírgula da direita para a esquerda, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Colocar a vírgula aqui entre o 2 e o 4. Assim, eu tenho o número 2,4, que é maior do que 1 e menor do que 10. Então, encontrei o A. 2,4
vezes 10 elevado a n. Eu vou ter quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a 5. M. Por que é elevado a 5? Porque a vírgula voltou 5 casas. Então, a resposta correta é a letra A. A questão 3 da FCC diz o seguinte: como um produto de dois números x e y, tais que x é maior ou igual a 1, menor que 10, e y é uma potência de 10, assim, por exemplo, a notação científica do número 0,08016 é 8,016, correspondente a x, vezes 10 elevado a menos 2, correspondente a y. Com base nessa informação, é correto afirmar que a notação científica do número a igual 0,00625 vezes 2,04 dividido por 1,5 é: item A, 8,5 vezes 10 elevado a menos 4. Item B, 7,5 vezes 10 elevado a menos 4. Item C, 8,5 vezes 10 elevado a menos 3. Item D, 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. E item E, 8,5 vezes 10 elevado a menos 2. Observe que temos aqui 0,0625 vezes 2,04 dividido por 1,5. Vamos escrever esses números na forma de notação científica e resolver para encontrar o valor de A. A é igual a 0,0625. Para colocar em notação científica, é preciso que o número, o A, fique um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Nesse caso, a vírgula deve seguir 1, 2, 3 casas para que fique aqui o número 6,25, que é maior do que 1 e menor do que 10. Escrevo aqui 6,25 vezes 10 elevado, como seguiu 3 casas, eu coloco menos 3. Por que menos? Porque a vírgula seguiu 3 casas da esquerda para a direita. Vezes 2,04, já é um número que é maior do que 1 e menor do que 10. Mas eu quero multiplicar por uma potência de base 10. Então, eu preciso multiplicar esse número por 1. Mas para multiplicar por 1, usando a potência de base 10, é só multiplicar por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número racional, exceto o 0, elevado a 0, com expoente 0, o resultado é 1. Então, eu coloco aqui 2,04 vezes 10 elevado a 0. Continua sendo 2,04, porque 10 elevado a 0 é 1. Dividido por 1,5, observe que 1,5 já é maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu devo multiplicar por algo que seja igual a 1. Mas eu quero colocar uma multiplicação na base 10, então eu multiplico por 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 0. Então, precisamos multiplicar aqui, 6,25 vezes 2,04. Por enquanto, não vamos multiplicar as potências de 10. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui. 6,25 vezes 2,04. 5 vezes 4, 20. Coloco 0, vai o 2. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. Coloco 0, vai o 1. 6 vezes 4 é igual a 24. Com 1, 25. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0.
0 vezes 6 é 0. 2 vezes 5 é 10. Coloco 0, vai o 1. 2 vezes 2 é 4. Com 1, 5. 6 vezes 2 é igual a 12. Coloco aqui o número 12. Agora, eu faço a soma. 0, 0, 5. 2 mais 5 é 7. 2 e 1. Observe que 6,25 tem dois números após a vírgula. E 2,04 também tem dois números após a vírgula. Ou seja, um total de 4 números após a vírgula. Então, eu devo contar aqui, da direita para a esquerda, 4 números. 1, 2, 3, 4, coloco a vírgula. Eu posso desconsiderar esses dois últimos zeros, é 12,75. Então, eu tenho aqui que A é igual a 12,75 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 0, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 0. A é igual a 12,75 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 0. Agora, eu devo fazer a divisão aqui de 12,75 por 1,5. 12,75 dividido por 1,5. Observe que a vírgula aqui do 12,75 está aqui. Então, eu preciso seguir aqui duas casas para ficar com a vírgula aqui. Ou seja, não ficar nenhum número após a vírgula. Então, aqui, como está 12,75, aqui eu sigo uma casa, fica 15, e completo com 0, fica 150. Agora eu posso continuar a divisão. Fica 1.275 dividido por 150, que dá igual a 8. 8 vezes 150 é igual a 1.200. Faço a continha de subtração. 5, 7, 2 menos 0 é igual a 0, e 1 menos 1 é igual a 0. 75 não é possível dividir por 150. Então, eu coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. Então, agora eu tenho 750 dividido por 150, que é igual a 5. 5 vezes 150 é igual a 750. Fazendo a continha de subtração, eu obtenho o seguinte resultado. 0 menos 0 é 0, 5 menos 5 é 0, 7 menos 5 é 0. Então, eu tenho como resultado que 12,75 dividido por 1,5 é igual a 8,5. Então, dessa forma, temos que A é igual a 12,75 dividido por 1,5 é 8,5, vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 0 é 10 elevado a menos 3. E aqui eu faço o seguinte, como eu tenho uma multiplicação de potências, conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. Então, é menos 3 mais 0, dividido por... Aqui eu tenho apenas 10 elevado a 0, que é igual a 8,5 vezes 10
Menos 3 mais 0 é menos 3. Dividido por 10 elevado a 0. Então, aqui eu tenho A é igual a 8,5 vezes 10 na menos 3, dividido por 10 elevado a 0. Nesse caso, eu escrevo 8,5 vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 0. Conservei a base aqui, que é 10, e subtraí os expoentes. Menos 3, menos 0. A é igual a 8,5 vezes 10, menos 3 menos 0 é menos 3. Logo, a alternativa correta é a letra C. 8,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas, deixe nos comentários. Compartilhe essa aula com os amigos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.